Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, do dia 18 de maio, uma segunda-feira, quero trazer mais uma reflexão da Palavra de Deus para abençoar a tua vida nesta noite, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou estar lendo aqui em Ezequiel capítulo 33, o ofício do verdadeiro profeta. Vê a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando a atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerás, se ímpio, na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo: a justiça do justo não fará escapar no dia da sua prevaricação, e quanto à impiedade do ímpio não cairás por ela no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo pela sua justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio: certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo a este ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os teus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e fazendo juízo e justiça, ele viverá por isto mesmo. Todavia vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. O profeta Ezequiel começa falando aqui nesse texto sobre atalaia. E olhando aqui no dicionário bíblico, atalaia significa sentinela, vigia, guarda. Alguém que era colocado nas cidades. Bem diferente, sempre a gente tem que lembrar de hoje. Hoje é totalmente diferente, as cidades são abertas. Agora, na quarentena, nós estamos vendo até alguma coisa parecida com o passado, né? Por exemplo, a cidade de Niterói, aqui no Rio de Janeiro, fez várias barreiras, e outras cidades também o fizeram, em que ficava verificando, primeiro, o que a pessoa ia fazer na cidade, havia uma situação em algum momento que os táxis do Rio de Janeiro não poderiam entrar, então voltavam por outro lugar,
não entravam na cidade, e assim de outras cidades também ao redor. E tudo isso foi feito por causa da Covid-19 para tentar menos infecção na cidade. Mas isso é algo moderno, parecendo do passado. Mas no passado a cidade tinha muros, tinham portas em que se trancavam, e ali colocava-se sobre o muro ou talvez até mais, de um atalaia. E o que essa atalaia tinha que fazer? Quando o inimigo viesse, quando alguém contrário àquela cidade viesse para tentar destruir aquela cidade, ele tinha que avisar. Então, se ele fizesse o seu papel e avisasse, então o povo ia se preparar para a guerra. Mesmo que eles perdessem a guerra, o atalaia não ia ter culpa de nada. Mas se por um acaso ele não avisasse, e então aquele povo fosse pego de surpresa, e aí houvesse alguma dificuldade, ele seria culpado da morte daquelas pessoas que morressem por causa de não ter avisado. Se a gente voltar um pouquinho aqui antes, no livro de Ezequiel, no capítulo 3, a partir do verso 17, Deus fala ao próprio Ezequiel dizendo o seguinte: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da sua mão requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu ao justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Então Ezequiel foi colocado por Deus como atalaia para aquele povo naquele momento. E que momento era este? É um momento de transição entre um pouco antes do cativeiro babilônico e um pouco depois do cativeiro babilônico. Ezequiel era contemporâneo do profeta Jeremias e profetizaram exatamente essa situação sobre aquele povo que tinha se afastado de Deus a tal forma, se tornado idólatra, adorando a Baal e a outros deuses, e afastando-se assim do Senhor, Deus permitiu que eles fossem levados para o cativeiro babilônico, profetizado por Jeremias durante 70 anos. Ezequiel profetizou naqueles dias. Há muitas cartas de Ezequiel, não vamos falar agora, mas vamos falar exatamente desse texto. Pastor, mas o que isso tem a ver hoje com o século XXI, com a nossa vida diária? Eu disse ontem na pregação, quando eu estava falando sobre missões, falando ali sobre Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, que a palavra de Deus ela não muda. Ela servia lá para o tempo de Moisés, e logicamente o Antigo Testamento tem que ser interpretado à luz do Novo Testamento. Ela servia para o tempo de Davi, para o tempo de Josué, e servia e serve ainda hoje, também no tempo do Novo Testamento. Se Deus falou na sua palavra, nos deixou que nós devemos fazer algumas coisas. E veja bem, minha amada irmã, eu sempre friso isso. Aqui ele está falando de morte e ele está falando de vida. Aqui ele está falando de pecado e ele está falando de arrependimento. O atalaia avisa, a pessoa ouve, se protege. E aí o atalaia tira a sua responsabilidade. Se a pessoa não ouve, também o atalaia tira a sua responsabilidade e falou. Agora, se o atalaia não falar e aquele povo morrer, a culpa será dele. E também vem a questão, depois, falando sobre o comportamento de quem ouve, não só do atalaia. Porque o atalaia vai falar. E aí, minha amada irmã, eu vou te dizer, maior do que tudo isto, que o vigia, atalaia, de todas essas coisas, é a palavra de Deus. Porque ela está em nossas mãos e ela está aqui para nós lermos e mostrarmos e sabermos, melhor dizendo, aquilo que o Senhor quer que façamos. Então, há coisas que o Senhor quer que nós façamos. E aí a gente sempre coloca. É para ser salvo? Não. Você vai ser salvo porque você aceitou
ao Senhor Jesus Cristo como o único e eterno Salvador da sua vida. A partir do momento que você aceitou Jesus, ele perdoa os teus pecados. Agora, ele também requer de nós santidade. Ele requer de nós também uma vida de acordo com a sua palavra. Cremos e respeitamos os que creem diferente, mas temos que pregar isso. Cremos que o homem pode sim perder a sua salvação. Há vários textos na Bíblia, não vou ficar citando um por um. A mensagem hoje nem quero entrar em assuntos teológicos mais profundos, mas a Bíblia diz: aquele que está em pé, olha que não caia. E há outros versículos grandes, inclusive este aqui, que está falando. Isso aqui, se o ímpio fizer impiedade a vida toda e no final da sua vida ele se arrepender, ele vai ter a sua salvação. E se o justo fizer justiça a vida toda e depois ele pecar e não se arrepender, ele vai perder a sua salvação. Então, há pessoas que podem verdadeiramente morrer sem a sua salvação, mesmo já tendo passado muito tempo servindo ao Senhor. Por quê? Porque esfriaram espiritualmente. Mas, irmão, vamos falar aqui, né? Não estou lendo os versículos, mas o irmão depois lê na sua casa com calma, bem tranquilamente os versículos, vai pensar. Aqui nós vivemos uma vida. Vamos colocar da vida secular. Nós nascemos, vivemos como crianças e na inocência, brincamos, enfim, aprendemos as primeiras letras, começamos então depois a estudar, isso basicamente a maioria das pessoas assim o faz, e aprendemos o beabá, como se dizia antigamente, aprendemos o abecedário, como se dizia antigamente, aprendemos as contas, somar, dividir, multiplicar, diminuir, enfim, todas as contas, e vamos crescendo. E vamos chegando em fase, vamos aumentando, tanto na fase de estudos, como depois chegamos à adolescência, temos aqueles pensamentos às vezes um pouco diferentes, muitos questionamentos, chegamos à juventude, já começamos a entender um pouco melhor as coisas, e vamos crescendo. A maioria das pessoas, então, também se casa, forma a sua família, tem filhos, compra a sua casa, ou outros bens materiais. Tudo é uma vida que vamos vivendo e tem as suas etapas e elas vão tendo se cumprindo. Se a pessoa vive vários anos, ela ainda vê netos, bisnetos, ela passa por situações, algumas boas e outras ruins, mas ela vai vivendo. Isso é a vida comum aqui na Terra. É a vida normal que vivemos. E como é a vida espiritual? Agora, voltando um pouquinho. Essa vida comum que vamos ter aqui, bom, se eu quero crescer profissionalmente, eu vou estudar mais, eu vou procurar me aprofundar. Eu sempre falo na igreja, eu quero ser médico, eu não vou estudar livro de contabilidade, não vou estudar livro de direito, eu vou estudar livro de medicina. Mas eu quero ser advogado, então eu não vou estudar livro de engenharia, não vou estudar outro livro, vou estudar o livro específico de onde eu quero chegar. Isso para chegar na vida secular, no grau de estudo. Também, na hora de você querer e começar a namorar uma moça, e as moças um rapaz, você vai querer agradar aquela pessoa. Você vai querer demonstrar para ela o seu amor. E depois, aquele amor realmente se demonstrando que é um amor verdadeiro, toda aquela coisa, uma união espiritual, inclusive, a pessoa vai casar. Então, tudo passa por um processo nesta vida. E a vida espiritual? Ela pode começar. Paulo, vou até voltar um pouco também. Paulo diz acho que aos Coríntios, se eu não me engano, vocês ainda estão tomando leite, vocês já deveriam estar comendo alimento sólido. Porque a vida espiritual é basicamente como a vida. Quando você adentra a igreja, o seu alimento é o alimento como com a criança, né? Aquele da papinha, o leitinho, aquela coisa básica, para que você possa crescer entendendo a Bíblia Sagrada. Mas depois você começa a comer um alimento mais sólido, ou seja, se aprofundar no estudo da palavra, conhecer a palavra, também
como diz o profeta Osés, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, ter intimidade com Deus, orar, consagrar a sua vida, santificar. A nossa vida cristã não pode ser uma vida estagnada, parada, mas ela tem que ser uma vida progressiva de sempre estar buscando a Deus. Pastor, seremos perfeitos? Não, meu amado irmão, nenhum homem de Deus foi perfeito, todos eles cometeram pecados. Paulo chega a dizer, um dos maiores pregadores que essa terra já viu, se não o maior, ele diz, Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Ezequiel, aqui citado, cometeu seus erros, Jeremias também cometeu seus erros, Isaías também cometeu seus erros, como todos os outros homens de Deus cometeram seus erros, e nós também, no século XXI, cometemos nossos erros. Mas o que acontece com o crente quando ele erra? E erra à luz da Bíblia Sagrada, à luz da Palavra de Deus. O Espírito Santo que está em nós vai tocar em nossos corações e nós vamos nos arrepender daquele erro cometido, vamos chegar diante de Deus, confessar o nosso pecado, procurar não praticá-lo mais e viver dali por diante uma vida de santidade ao Senhor. O quanto mais perto de Deus nós chegarmos, é o objetivo do Senhor para nossas vidas. Agora, muitos estão vivendo hoje uma vida cristã estagnada, parada. Não tem desejo de ler a Bíblia, não tem desejo de orar, não tem desejo de jejuar, não tem desejo de procurar buscar mais a Deus. Muitos não têm o desejo de estar na escola bíblica dominical aprendendo a palavra do Senhor, quiçá, às vezes, até nos cultos. No início da Covid-19, eu vi uma palavra maior das pessoas dizendo, às vezes nas redes sociais, em outros lugares, e tal, o desejo de voltar, estar na igreja. Pode ser que eu esteja com uma impressão diferente, mas parece que as pessoas já se acostumaram um pouco. Não é problema você estar em casa. Na sua casa, em tempo de Covid e sem tempo de Covid, você pode buscar a Deus. É interessante, meu amado irmão, que Deus às vezes faz algumas coisas em nossas vidas. Eu sempre, com a minha esposa, sempre procuramos fazer o nosso culto doméstico, sempre orar. Mas sempre tem aquela coisinha, por exemplo, a televisão muitas vezes nos distrai em alguns momentos. Eu, numa época na minha vida, eu morava em Jardim Santa Marta, estava pastoreando a igreja lá na época, e também em Caxias, pastoreando as duas, eram duas igrejas. Hoje Santa Marta é congregação de Caxias, mas na época era igreja. Então eu estava lá, estava aqui, e aconteceu numa época de junho ou julho, roubaram a minha televisão, entraram na minha casa, num dia que a minha esposa não estava, com as minhas filhas, já estava na casa do meu sogro, aqui em Caxias, e eu dormi naquela noite com ela na terça-feira na casa do meu sogro, na quarta fui trabalhar, quando eu cheguei quarta-feira à noite em casa, porque quarta-feira era culto da igreja Santa Marta, antes de ir para a igreja eu fui em casa e a casa estava arrombada. E levaram somente a minha televisão, mais nada. Meu irmão, naquele momento a minha situação financeira não estava boa, né, na empresa, eu sempre fui uma pessoa comissionada, e eu passei um tempo, foram 6 meses para comprar outra televisão. E às vezes eu falo para os irmãos, é incrível, foram 6 meses muito bons, porque eu chegar em casa, a gente não liga a televisão, a gente ligava o rádio e ouvia o Cristo em Casa. Segunda-feira, terça-feira, porque segunda-feira eu não tinha trabalho na igreja, mas terça, quarta, é o dia que a gente fosse na igreja. Eu vi o Cristo em Casa. E tal. Aí tu compra a televisão, e por mais que você adquira um hábito, você chega a ver um Fantástico, ou ver um jornal. Não é pecado, pastor. Não, não é pecado, meu amado irmão. Mas é interessante que você, em algum momento, busca mais Deus. Então, você está na sua casa, hoje, na Covid, e depois da Covid, você pode optar. Um momento de ler a Bíblia, um momento de orar, um momento de buscar a Deus, e outro momento para você entrar nas redes sociais. Naqueles anos lá atrás não tinha redes sociais, né? Quando aconteceu o problema da minha televisão. Ver a televisão, fazer outra atividade quaisquer. Mas temos que buscar a Deus. Muitos hoje não têm desejo. Aí como eu falei, quando acabar a Covid e a igreja voltar a funcionar, será que as igrejas estarão lotadas? As pessoas que não tinham costume de ir na igreja, nos cultos semanais, alguns não vão poder ir ainda por causa de trabalho, por causa de algumas atividades escolares, mas outros poderão ir. Será que estarão na igreja buscando ao Senhor? Nós estamos vivendo os últimos dias, meu amado irmão.
A Covid e todas as outras que estão acontecendo aí, essa corrupção desenfreada no estado do Rio de Janeiro aí, agora quase todas as coisas ligadas à Covid na saúde tem corrupção, coisas compradas erradas, uma série de coisas, e no país inteiro tudo isso aí, tantas coisas acontecendo ruins, tudo isso é sinal da volta de Jesus. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. E aí é o fim. Enquanto estamos nessa terra, vivemos como justos, e nos arrependemos, e erramos, temos a chance de nos arrepender, pedir perdão e voltar a ter comunhão com Deus. O ímpio está na sua impiedade, está lá, você fala, quer aceitar Jesus? Não, deixa para depois, um dia eu posso. Mas ele ainda tem uma chance no momento, como ladrão na cruz, no último momento da sua vida, aceitar a Cristo. Isso se ele não morrer sem Jesus. Porque Jesus ainda não voltou para arrebatar a sua igreja. Mas no momento que ele voltar para arrebatar a sua igreja, o que vai acontecer? Ele pode voltar a qualquer momento. Então é um momento de reflexão para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida. Primeiro, somos atalaias. Se você ver alguém que está fazendo algo contrário ao que a palavra de Deus diz, você precisa pedir a Deus a orientação, pedir a Deus a graça e conversar com essa pessoa. Não é apontar o dedo e dizer, você vai para o inferno. Não é nada disso, não estou mandando você fazer isso. É chamar essa pessoa e conversar com ela. Principalmente se for uma pessoa, é lógico, que tem que falar com todos, mas uma pessoa que já esteve na igreja com essa palavra, está desviado dos caminhos do Senhor. Olha só, você conhece a palavra, isso aqui que você está fazendo, está contrário à palavra, está aqui, ó. É a palavra de Deus que nos diz isso. E se você ficar nessa situação, Jesus voltar, você vai perecer sem salvação. Temos que falar. A pessoa, pastor, essa pessoa vai ouvir? Não sei se ela vai ouvir, meu amado irmão. A responsabilidade não é minha nem tua quanto à salvação das pessoas, é responsabilidade individual. Eu vou falar uma coisa bem forte para você, como eu digo sempre na igreja. Eu estou pastoreando a igreja de Caxias, fiz 25 anos pastoreando a igreja metodista pentecostal no Morro da Carolina, Jacatinão, Duque de Caxias. Estou no pastorado desde 1992. Antes pastoreei a congregação Moísa, depois Santa Marta como congregação, depois Santa Marta como igreja, e depois vim pastorear Caxias e Santa Marta juntamente, e muitas coisas aconteceram aí na minha vida ministerial. Antes disso, aceitei Jesus lá atrás, quando eu tinha 14 anos de idade. Acabei de completar 56, são 42 anos em que aceitei a Jesus como Salvador. Aí alguém vai olhar para a minha vida e prego a palavra, canto, louco. Está salvo. Não, estou salvo se eu permanecer, meu amado irmão. Que se amanhã eu pegar tudo isso aqui, como diz o texto de Ezequiel, e esquecer, e falar, eu não quero mais saber de Jesus, eu quero viver minha vida, eu quero fazer o que der na minha telha, isso aqui que a Bíblia diz que está errado, não está errado não, está certo, eu vou fazer isso aí mesmo, eu vou agir assim, eu vou agir assado. Eu vou perder a minha salvação. Eu vou perder a minha salvação. Agora, se eu permanecer, como a Bíblia diz, em Mateus capítulo 24, versículo 15, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim é até o fim da tua vida terrena ou até o dia em que Jesus vier arrebatar a sua igreja. Então, eu tenho que falar. Se a pessoa vai ouvir ou não, ponto. Aí é o problema dela com Deus. Se eu anunciei, se eu avisei. Pastor, uma vez só eu aviso e deixo para lá agora cumprir minha função. Não, meu amado irmão. Tem o seu vizinho, tem o seu amigo, tem o seu parente que não é crente. Fale com ele, seja até enjoado. A minha irmã, certa vez, namorou um rapaz e eles trabalhavam ali no SESI. Eu cheguei até a pregar lá, eu era jovem. E uma vez ele disse para minha irmã assim, puxa, um dos alunos aqui disse para mim que eu sou um crente legal, que eu não fico perturbando toda hora, que eu não fico igual aqueles outros crentes falando, olha, irmão, mas tem 30 anos atrás ou mais, não fico falando toda hora, não fico perturbando. Ele disse para minha irmã, não, agora eu vou mudar, agora eu vou falar, eu vou falar de Jesus, vou falar sempre, você é um cristão assim.
Às vezes, meu amado irmão, algum vai achar até a gente até incômodo, mas temos que falar, aproveitar as oportunidades. Como eu digo na igreja em Caxias, às vezes pegar o gancho, às vezes a conversa está lá no futebol, aí você pega um gancho ali e aplica Jesus na história. A conversa está na política, vai lá, aproveita um gancho ali de uma palavra que foi dita e traz para a salvação. Porque as pessoas precisam ouvir. Ponto, dito isso, agora vamos olhar a nossa vida. Eu vou olhar a minha vida, como eu disse ainda há pouco, volto a repetir. No momento eu estou na igreja, estou fazendo a vontade de Deus, então é considerado aqui o justo. Eu tenho que cuidar que eu não abandone este caminho. Eu não deixe este caminho. Não abandone o Senhor Jesus Cristo nunca na minha vida. Siga com Ele até o final. Custe o que custar. Custe o que custar. Pague o preço que eu tiver que pagar. Mas eu tenho que continuar fiel a esse Deus. E se nessa noite alguém está ouvindo esta palavra, ou vai ouvir esta palavra através deste vídeo que eu estou pregando para você. Se você hoje não é ainda um cristão, não aceitou Jesus, não passou pelas águas batismais, não fez a sua pública confissão de fé, eu tenho que te dizer, você está aqui como o ímpio, que certamente morrerá se não se arrepender. Mas ainda há tempo. Há tempo de você se arrepender hoje. Entregar a sua vida a Jesus hoje. Porque se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, a Bíblia diz, não endureçais os vossos corações. Se você está desviado da casa do Senhor, é hora de voltar. É hora de voltar para a presença do Senhor. Estamos vivendo os últimos dias. Não adianta ficar com medo dentro de casa, não vou sair por causa do Covid, deve fazer isso, né? O confinamento está certo, usar máscara, o gel, mas o que vai nos proteger não é essas coisas. Nós temos que estar com a nossa vida escondida em Deus. Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger, não vai estar conosco. E o principal, ainda que morramos, ainda que pereçamos, o nosso nome está escrito no livro da vida e sabemos que brevemente Ele vai buscar a sua igreja. E nós estaremos livres de tudo. Eu acredito que a Covid não será a praga final que vai ter aí. Vamos chamar de praga assim, né? Final que vai haver neste mundo. Ainda muita coisa, segundo a Bíblia nos diz, antes da volta de Jesus, antes do arrebatamento da igreja e antes do que o pessoal fala aí de fim de mundo. Quem sabe qualquer hora a gente prega aí sobre a questão escatológica. Falta muita coisa acontecer ainda. Está perto, está muito perto. Mas falta algumas coisas acontecer ainda. E quando essas coisas acontecerem e Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, depois o que vai vir depois é muito difícil. Então virá outras coisas e as pessoas vão temer mais ainda. Mas não adianta temer no momento da epidemia, da pandemia, da carestia, do desemprego, da falta de dinheiro. E depois, quando passar, voltar tudo ao normal, agora vamos viver a nossa vida como vivia antigamente. Vamos para o samba, para o pagode, para não sei o quê, para o futebol, vamos para isso, para aquilo, vamos beber, vamos fazer várias coisas que não agradam a Deus. Não adianta nada. Este é o momento de arrependimento. Esse é o momento de volta. Esse é o momento que Jesus te chama para que você entregue a sua vida nas mãos dele. Eu vou estar orando por você nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor, para que Deus te abençoe. Pai amado, assim como o profeta Ezequiel e tantos outros foram colocados como atalais para pregar a tua palavra, o Senhor também tem nos colocado, a cada um de nós, teus servos, os servos de Deus, aqueles que são remidos e lavados no sangue do Cordeiro, como atalais neste mundo difícil, ruim, complicado, cheio de problema, mas estamos aqui para pregar a tua palavra, Senhor, para anunciar que Jesus Cristo brevemente volta, que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará para arrebatar a sua igreja. Nós possamos ser fiéis a ti, Senhor Deus, pregar esta palavra. E também, Senhor Deus, na condição de servos, possamos ser fiéis até o dia final, jamais abandonarmos.
Senhor, abençoa esses que vão ouvir este vídeo. Os que estão desviados possam voltar para Ti, Senhor. Os que ainda não Te aceitaram como Salvador, possam Te aceitar como o único e eterno Salvador de suas vidas, Senhor. E ter o Seu nome escrito no livro da vida. Estamos vivendo a última volta do ponteiro, Senhor. O Senhor Jesus Cristo está à porta voltando para arrebatar a sua igreja. Ó Pai, abençoa o Teu povo. Abençoa a Tua igreja. E abençoa, Senhor Deus, aqueles que ainda não são. Mas em nome de Jesus esperamos que brevemente estejam também Te servindo e Te louvando. E todos nós possamos, bem breve, muito brevemente, estar cantando o hino da vitória para a glória do Teu nome, Pai. Nós Te pedimos, nós Te agradecemos, nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, e aquele que está ouvindo também este vídeo. Que Deus te abençoe nesta noite, em nome de Jesus.